Fala, galera do Backstage, seja muito bem-vindo a mais um Visão Backstage Talks, nosso podcast aqui do canal. Hoje a gente vai conversar com o Renato Bortoni. Ele é diretor técnico, responsável por toda a área técnica da Igreja Além do Véu de Santo André, uma grande igreja que é referência na excelência em tudo que eles fazem. E o Renato gerencia ali, né, todos os voluntários, toda a parte técnica de transmissão, áudio, iluminação, junto com a sua esposa, liderando todo o time de criatividade também. E ele vai compartilhar um pouco da sua experiência e dos desafios que ele tem liderando voluntários nessa área técnica, como que ele faz treinamentos, como ele lidera e ensina as pessoas a servirem de forma mais excelente nessa área técnica. Um bate-papo muito legal que você tem que acompanhar até o final. Renato, obrigado então pelo seu tempo aqui, por abrir um espaço na sua agenda, poder conversar um pouco com a gente aqui no Visão Backstage. Obrigado a vocês, viu? Prazerzaço, meu querido. Muito bom. Renato, você hoje, né, é diretor técnico aí da Igreja Além do Véu de Santo André. É uma função que até, pelo que eu vejo, não é tão comum nas igrejas, né? A gente vê mais aí no cenário secular, digamos assim, né? Nas produções mundo afora, tem muito esse cargo de diretor técnico, né? A pessoa que é responsável ali por toda a parte técnica. Mas eu queria saber, na sua história aí, como que você foi parar nessa função, como que você chegou, né? E essa ligação com a igreja, né? Como você foi parar na igreja, qual que é a sua história com o cristianismo, né? Com a igreja, e como que você foi parar nessa função de direção técnica? Realmente é bem novo, tá? Tipo assim, até para nós aqui a gente pensar dessa forma, essa parte de direção técnica não é comum, verdade, tá? Você tem razão. Eu não tinha pensado, sabia? Tipo assim, é verdade, a gente fala muito com a galera assim de eventos e realmente em igreja assim a gente acaba deixando um pouco de lado, mas é fundamental, depois eu explico, Sim. né? Mas quem é o Renato, assim, vamos dizer, eu sempre fui cristão, né? Meus pais, né, lá no começo, lá já já começou a me falar um pouquinho da igreja, assim, como funcionava. Meu pai, já era técnico de áudio nas igrejas e eu acabei gostando muito, né? Me chamavam de chaveirinho do meu pai, né? Que eu ficava grudado, né, naquela parte assim do cinto dele, assim. Então, sempre fui muito ligado à igreja, tá? Falando sobre igreja, assim, é, desde pequeno a gente foi criado dentro da igreja, nas vigílias. Minha mãe né, adorava uma vigília, então a gente ia nas vigílias, a gente ia na escola dominical, todo culto, né? Assim, cara, eu amava assim estar na igreja. Fui criado dessa forma, então, tipo assim, praticamente é a minha segunda casa aqui, né? Eu estou na igreja agora, né? Então, exatamente aqui além do meu Santo André. Então, toda essa construção do caráter, isso aí foi sempre pautado na Bíblia. Graças a Deus eu tenho um carinho muito especial pelos meus pais. Por conta disso, né? Que é raro, assim, né? Não, né? Tipo, ver assim dessa forma, assim, o cuidado, eu acho muito legal. Eu tenho muito que agradecer a Deus por isso, né? Por essa formação. Lógico, depois de um tempo a gente começa a trilhar nossos próprios caminhos, mas eu tenho muito a agradecer essa base, assim, por eles. Então, como que eu cheguei nesse meio de produção, do criativo, de mídia, CRTV, né, nas igrejas, assim, foi baseado, assim, em tudo que meus pais me influenciaram a estar dentro da igreja. Então, eu gostava muito de participar, sabe? De estar junto, assim, com eles. Então, nunca, tipo, as pessoas às vezes me perguntam assim, cara, é um fardo você trazer seus filhos, né? Hoje eu tenho 2 filhos, né? O Gabriel e a Manuela. Cara, não, para mim, como eu vivi dessa forma dentro de igreja, mano, eu senti que eu posso trazer também essa experiência muito boa, tipo assim, né? Tendo sempre o cuidado, tipo assim, não é somente estar na igreja que vai fazer você ser um cristão, mas, né, tem todo o cuidado de caráter, de ler a Bíblia com eles, ensinar, né, toda essa parte assim, que meus pais fizeram bem, também acredito,
Mas, tipo, eu gosto de ter eles aqui do lado, ver que, cara, não é somente uma função, né? E a gente vai explanar muito sobre isso nessa conversa, mas foi exatamente como meus pais me criaram, assim. Então, toda essa construção, assim, do Renato na igreja foi, tipo, nesse sentido. Eles trouxeram muita gente presente, mais meu pai, lógico, minha mãe era canelinha de fogo, ficava no círculo de oração, a gente também participava, mas, tipo, quando tinha um momento de estar com meu pai na mesa de som, eu adorava aquilo, cara, achava muito louco. Era o jeito de eu ficar com meu pai, tipo assim, depois de muito tempo, eu falei, caraca, eu gosto disso, tá ligado? Tipo assim, eu gosto do áudio. Então, foi basicamente A inspiração veio de família, então, na de parte do família, cara. técnica, né? Foi. Então, tipo assim, meu pai é um cara perfeccionista, não sou. Então, eu me cobro muito disso. Uma pira minha, assim, né? Mas basicamente é isso, cara. Tipo, tem muito da família, o que eles me ensinaram, né? E graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter entendido, cara, lá atrás, o que a gente explica pra galera hoje, que não é uma função, assim. O cara do som não é só um cara do som. Tem muito disso, cara, tipo, verdade. De você pensar, cara, eu só estou fazendo uma função ali, mas eu, desde pequeno, eu sei a importância de fazer a obra através dos meus ouvidos, das minhas mãos ali no som, quando eu estou no som, ou quando eu estou numa área assim. Cara, hoje foi um dia, cara, muito louco, assim, que eu vejo conversando com algumas pessoas, e aí depois eu entro num testemunho que hoje, aconteceu exatamente hoje, do poder que Deus tem, assim, através das nossas vidas, e às vezes a gente só tá, né, fazendo som, né, não tá ali na linha de frente, né, você não tá pregando a palavra, você não tá cantando, mas você tá simplesmente dando uma plaquinha, né, a gente tem aqui em Santo André, a gente tem aquelas plaquinhas de bem-vindo, e, cara, como isso faz diferença na vida de muita gente, você receber um abraço ali no começo, um bom dia no estacionamento. E, cara, depois eu conto mais detalhes do testemunho do Renan que eu encontrei hoje. Cara, é surreal, só um gesto assim de você chegar, dar um abraço no cara, transformou vidas assim. E basicamente cheguei nesse. Você vai perceber, mano, que o meu TDAH eu vou indo em vários assuntos aleatórios. A gente Mas vai conversando, sem Você, problema. eu gosto dessa resenha mesmo. E basicamente foi meus pais mais o meu pai assim que me introduziu isso. É, então eu acabo tendo a referência do meu pai como eu me portar assim em relação à parte técnica, muito dele, eu devo muito a ele. Lógico que ele trouxe muita bagagem nesses tempos basicamente em eventos, em estrada, sou muito de estrada, assim, praticamente 10 anos de estrada, né, em eventos, e eu trouxe toda essa bagagem para a igreja. Quando eu falo estrada, é shows gospel mesmo, né? Já tive uma experiência no secular, assim, no mundo, vamos dizer assim, né? Para a galera entender. Mas eu trago muito esses 10 anos que eu vivi na estrada, perrengue, problemas, para dentro do que eu faço hoje aqui dentro da igreja. Você estava na estrada como técnico de áudio. Exatamente. Como técnico de áudio, comecei ali como hold, cara. Tipo assim, de, de hold, de afinar Uhum. violão, de estrada. Tive prazer, cara, tipo, através de um pastor amigo meu, conhecer o Marcelo Manieri, que era o irmão do Maurício Manieri. Fui a alguns shows com ele, quase, acho que tá aí uns 8 meses de estrada, né, com o Marcelo Manieri, afinando o violão dele, e foi uma experiência muito legal com áudio, assim, acho que foi bem no começo, assim, profissionalmente, tá? Então, tudo que eu vivi com meu pai ali, é, de eventos que ele fazia, era mais ele. Mas eu estava sempre olhando ali. Ele, como eu falei, ele é um cara muito perfeccionista. Ele tem uma parte dele, mas tem um porém ali, né? Tipo, eu gosto muito perfeito, do jeito que ele entregava.
até hoje os cabos que de tudo que eu vou fazer, ele que faz, pelo jeito, pelo como ele faz, então o cara que entrega algo assim espetacular. Eu não, eu faço, eu sei soldar cabo, tá? Eu sei fazer muita coisa, lógico, dessa parte assim de instalação. Só que se tem um cara, eu penso muito assim, se tem um cara melhor do que eu vou deixar esse cara fazer o melhor, melhor para integrar para Deus, né? Eu penso muito nisso. No resultado final, a gente sempre vai atender as pessoas que representam Deus aqui. Então, se eu posso ter um cara bom que faz um cabo excelente, eu vou deixar esse cara fazer. E hoje é Uhum. meu, graças a Deus. E eu já nem lembro mais o que eu estava falando. Você É, agora percebeu? e eu ia perguntar assim, você tem esse background como técnico de áudio, né? Você trabalhou muitos anos com isso, acho que até hoje você faz, né? Mas como que Faço. você abriu sua visão para hoje, né? Para essa parte de direção técnica, você tem outras áreas que você cuida também, né? A área de iluminação, projeção, enfim, outras coisas. Você teve que se desenvolver tecnicamente nisso também, nessas outras áreas, imagino. Como que você foi abrindo para chegar para ter essa visão mais ampla, né? Cara, foi na dor, né? Conhecida a dor ali. Uhum. Então, eu fiquei muito tempo como técnico de áudio, monitor, depois passei para o PA fazendo com som com grandes amigos assim na estrada. E quando a gente para um pouco, assim, né, o Gabriel nasceu, tipo, já estava já migrando já para ficar somente na igreja, eu fiquei um tempo antes assim, somente na igreja, né, servindo voluntariado mesmo. E aí o Gabriel nasceu, eu falei, mano, não quero mais isso não, dá não, velho. E, e aí, né, de outras formas a gente consegue fazendo o que, né, o nosso chamado, então a igreja foi mais fácil a transição, eu acho assim, para mim, né, ficar mais um lugar mais tranquilo. Eu gostava da estrada pelos desafios, mano. Eu, nossa, adorava, cara, chegar tipo cada lugar ter um jeito, é um desafio novo, é dificuldade. Eu gostava de ter essa sensação assim de não ter controle. Na igreja é mais fácil, então quando eu vim para a igreja, né, fiquei nessa transição de ficar na igreja, né, ah, ainda quando não tinha Santo André, né, que era só uma além do véu ali no Rui de Ramos, eu fiquei nessa transição, voltei, fui, enfim, né, na parte de estrada e igreja local. E aí quando estabilizei mais, assim, que foi quando a gente firmou aqui a Além do Véu Santo André, onde a gente gostou, né, mais aqui como líder do criativo aqui geral da Além do Véu Santo André, Além do Véu Mauá também. Então, hoje a gente tem dois campos, né, que a gente cuida, eu e minha esposa. Então foi mais tranquilo, sempre com vontade de ir para a estrada, e quando a galera falou, oh, quero fazer alguma coisa, vamos fazer, dá uma saudade, mas é sempre mais local, assim, né? Eu priorizo muito aqui meus domingos, minhas quartas dentro da igreja, né? Ou quando precisa de alguma coisa, tipo de amigos, alguma coisa assim, eu dou uma atenção também, mas fora desses dois dias, assim, por semana. Ah, e a parte de direção técnica, cara, foi muito na necessidade mesmo. Tipo assim, por conhecer muito, né, a galera na estrada, ter bastante contato, né, são pessoas que eu tinha uma visão, cara, ó, esse cara manja muito de painel de LED, esses cara aqui manja muito de câmera. E a pandemia, cara, foi uma divisão de, me abriu muito a mente, né? Eu era muito focado no áudio, minha esposa mais em iluminação, fotografia, ela manja bastante, né? Então eu sabia ligar uma mesa de iluminação. Não entendo, cara. Eu fico, tipo, horrorizado com esses bagulho de DMX, cara. Como um canal XLR, um cabo XLR tem 512 É, canais, para mim não faz muito muita sentido. informação que passa em um Eu cabo falei, só, cara, né? se fosse rede eu entenderia, e, enfim, mas ficava horrorizada na época, assim. Falei, cara, não faz muito sentido. Mas foi questão mesmo na pandemia ter muito BO, cara. Foi tipo assim, a gente teve que virar a chavinha, a gente tinha um planejamento, né? O pastor Davis
né, que o meu pastor, ele falou assim, cara, a gente teve um tempo muito curto para aprender muito, bastante coisa, planejamento era a gente ter uma transmissão boa em, sei lá, em 3 anos. A gente teve que, em 2 meses, fazer tudo assim, instantâneo. É, A igreja e em Santo André, pelo que eu vi, ela começou em 2019, foi isso, né? em 2019. E aí Eu 2020 já tenho pandemia. já a gente só tinha uma câmera que a gente comprou, uma NX5 central ali, só gravava só os vocais praticamente, Uhum, e era só aquilo de transmissão no Facebook, Instagram e YouTube. Contando tudo isso, a gente tinha 80 pessoas, tipo assim, 80 dispositivos assim, no começo, sim. né? Aí depois vai caindo, né? Porque, né, tipo, a galera vai mais presencial, aí a média bateu ali de todas essas plataformas 40 dispositivos, né? Isso em 2019, a gente querendo crescer, mas, cara, com moderação, né? Com muita tranquilidade, e aí vira-se a pandemia e é só culto online, e a gente muda, tipo, cara, precisamos buscar, tipo, informações, conhecimento. Já tinha algum conhecimento de streamar algumas coisas, assim, sobre áudio, então sabia que era um OBS, sabia algumas coisas, assim, básicas, mas precisava me aprofundar. Bati muita cabeça, mano, te juro. Eu sofri um pouquinho, tipo assim, de você entender o mais básico e muita coisa na internet não te ajuda, não sei explicar, né? Assim, cara, faz isso, compra isso. Aí você comprava, não era aquilo que você queria. Chegou uma época, isso no meio de 2020, e eu falei assim, cara, eu só vou trocar ideia com pessoas que eu tenho tipo, que tenha conhecimento de verdade sobre o assunto. Então eu me baseei muito nos meus amigos de estrada, Thiago Martinez, que hoje tá na Lagoinha Alphaville. Esses caras me ajudaram muito, assim, cara. É, eu ia te chamar de Rô, mano, perdão. Sua intimidade Tranquilo. é. Aí eu fico poderando aqui. Então, esses caras me ajudaram bastante, assim, né? De ter um conhecimento, assim, já mais. Já bem mais direcionado. A gente comprou algumas câmeras na época, tipo, foram as NX5, mas não já mais antiga. A gente teve problema de qualidade, de formato também. A gente já tinha uma Atem Studio HD na época, se não me engano. Tinha muito problema de formato, porque ela não, ela não podia receber dois tipos de FPS, né? Então, ou era 60 ou era 30, e eu tinha duas câmeras que era uma X70 da Sony que era só 60, ou o inverso, não vou lembrar. Então, aí deu muito conflito, aí beleza, eu consegui comprar falando com essa galera, assim, pesquisando muito na internet, eu tive que comprar um downgrade cross da Blackmagic. Quem conhece sabe que vai ter aquela que ele faz um downgrade, na verdade, né? Ou não lembro se eu baixava, acho que eu baixava para 30 FPS. E, enfim, eu bati muita cabeça, mano, vou ser sincero, não vou mentir, Mas né? aprendeu. O que importa é Aprendi que muito, aprendeu. aprendi muito. Aí, cara, eu fui conversando com bastante gente, assim, especialista mesmo, né? O Michael, um cara de áudio, né? O Michael Mendes, é um cara que me ajudou muito. Acho que eu nunca falei isso para ele. Ele me ajudou pra caramba, sobre áudio, sobre algumas coisas. O irmão dele, o Lincoln, também me ajudou bastante. Porque eles são caras que estavam ali na estrada, que durante a minha trajetória no áudio, já me ajudavam e eles passaram também nesses perrengues. Então, eu fui nos caras que, cara, eu conseguia resolver de uma forma muito rápida. E a gente não tinha muito tempo, né? A pandemia trouxe assim, ou a gente entregava uma qualidade tipo X, e vamos continuar assim porque o custo era muito alto. A gente via equipamento que a gente falava que era R$ 3.000 e para R$ 10.000. É. Então, tipo assim, para uma igreja, cara, no Brasil, tipo, cara, R$ 3.000 já era caro. Se você pensar, já era caro. Eu vou ter equipamento de R$ 10.000, a gente conseguiu essas câmeras
da Megatropper na época, e a gente conseguiu, comprou, nos atendeu super bem, né? E aí a gente falou, cara, eu preciso algo maior, melhor, né? Aí a gente foi para buscar as Blackmagic, que na época só tinha a 4K, né? As Blackmagic, temos até hoje elas, e a gente vai melhorando, vai trocando, vai experimentando, e foi através disso. Aí eu fui muito tipo assim, cara, eu preciso fazer algo que eu consiga entender o que claramente eu estou fazendo, né? Porque a gente tem essa mania, cara, eu vou fazer, entregou e acabou. Eu não, eu tenho esse pensamento, que eu preciso te ensinar o que você está fazendo. Eu não quero que você gire um botão ou aperte o botão de iniciar a transmissão, mas eu quero que você, ó, vou pegar aqui, ó, quando eu clicar no streamar no OBS, ele está mandando sinal no protocolo RMTP para o YouTube, eu estou mandando em 30 bitrate, né, 30K, tô fazendo upscale para o YouTube de 2K, porque quando eu mando 1080, ele realmente, a YouTube vai reduzir um pouquinho a qualidade, então eu estou sempre mandando a mais para que o meu Full HD, o meu 1080 esteja sempre uma qualidade muito boa. Então eu sempre tenho essa visão, cara, eu preciso ensinar a galera que esse botão faz isso. Lógico, tá, tem ressalva. Lógico que você não vai ensinar, tipo assim, alguma coisa que vai, tipo, deletar a live. Tipo, Sim. aperte esse botão, cara, ó, esse daqui eu vou ensinar. Esse botão, ele pode prejudicar a live, né? Eu não vou me aprofundar para o cara, tipo, chegar lá, tipo, e sem querer De clicar, curioso, né? né? Ah, o que De que esse botão curioso. faz mesmo? Exato. Então eu sempre tenho essa visão. No áudio também sou bem assim, né? Nas mentorias que a gente faz para a galera interna e externa, eu sempre faço isso, ó, esse botão, o equalizador ele vai funcionar dessa forma, compressor, a gente tem até umas brincadeiras lá de portão, né, ou a mãe grita, como que é o compressor, né, o Uhum. Rachel é desse jeito, threshold é quando a sua mãe te chama, enfim, tem uma analogia lá bem engraçada para falar sobre compressores, então eu tento demonstrar, né, e ensinar a galera, tipo assim, cara, você pode fazer isso, né? Você pode, só que tem essas consequências aqui. Então, compressor é para isso, ou esse botão é para isso. Eu não quero ensinar ninguém a só girar um botão. Girar um botão é fácil. Eu venho aqui e aumento meu fone aqui na plaquinha, né? Só isso. Só que e a gente tem todo esse trabalho de criar um manual bem especificado da galera, tá? A gente depois até eu consigo abrir aqui um manual que é da live, do streaming, das câmeras, como que é posicionar as câmeras. A gente tem muita alteração de local, então às vezes tem o balanço do branco aqui na igreja 5.500, né? Ou quando está fora ali, vai aumentar um pouquinho. Então tem todo esse passo a passo, porque às vezes o cara não é técnico. Então, tipo É, assim, na verdade, ele está se tornando um técnico agora. Então tem esse passo a passo para lembrar ele, né? De como que você vai trabalhar nesse momento nessa câmera, né? E ele vai adaptando e com certeza ele vai ter as dúvidas ali e o manual vai ajudando bastante ele é, ali a guiar ele. entrando nessa parte mesmo que você está falando de treinamento de voluntários, como que funciona, né, aí com vocês, visto que realmente, como você falou, acho que a grande maioria das pessoas que vai servir nessa área não é técnico, nunca trabalhou com isso, não entende, Boa. e é uma área técnica, né, que precisa aprender a técnica de como fazer aquilo. Exato. Como que vocês treinam? Existe um fluxo de treinamentos, né, de Sim. integração dos voluntários nesse ministério? Como que funciona aí? Cara, tudo é ensinável, até certo ponto, né? Uhum, O áudio eu acho que é o mais complicado, tá? A gente tem aqui, acho que cada 15 dias tem uma mentoria que eu dou para os técnicos. É, cada 15 dias, de segunda-feira, às 10 horas da noite, que é um horário que todo mundo consegue. Tem essa parte assim de mentoria mesmo, né, que é mais específica para o áudio, que é o mais complexo. sim. A gente está estudando, eu estou estudando uma ideia de a gente fazer
como a gente tem no Louvor de audição, Uhum. eu tô pensando em fazer audição para técnico, assim, porque é muito, muito embaçado algumas coisas. Aí fica uma curiosidade minha, como que você faria essa audição? Que eu tenho Cara, interesse em saber. eu tô estudando, assim, várias possibilidades, assim, e acho que a mais favorável, assim, é a gente simular um sound check, assim, na mesa, né? Uhum. A gente tem a The Live, ou tem várias mesas que tem essa possibilidade. Lógico que o cenário é um pouco mais diferente, você tá aí com a igreja vazia. Sim. A gente fez um teste de o cara mixar diretamente numa DAW, no Reaper, um Logic, Pro Uhum. Tools, e o cara mixar quando vai fazer, vai ser para live aqui, fazer a live, o áudio da live, super funciona, é legal, cara. Você saber o que o cara usa de plugin, que o cara pensa, a, a vibe do que ele escuta, né? Porque a gente é muito disso, né? Eu lembro de um estudo que o cara falou que dos 12 a 20 e tantos anos, essa é a sua identidade musical. Então, ele vai trazer essa identidade musical pro dia a dia dele, então isso tem que encaixar. Para live, fazer aqui em box a mixagem funciona super bem. No PA, assim, fone, essas coisas assim, tem que estar no ambiente, eu já fiz uns testes, tem que estar no ambiente da igreja, tá? Uhum. Para o cara ver a operação da mesa funcionando, porque na DAW, no Reaper, é diferente, né? Tem muito disso. Eu vou falar uma parada que assim, não me entenda mal. Tipo assim, o cara que vai resolver, ele vai resolver a mix, ele vai resolver tanto na DAW, no Reaper, quanto no Logic, no Pro Tools ou qualquer outra mesa. Sim. Porque o som tá mais na cabeça dele do que no ouvido dele. É a forma que eu penso. Mas, dado o cenário que a gente tem voluntários, a audição aqui que a gente está estruturando é ser dentro da própria nave da igreja, no auditório da igreja, trazendo um virtual sound check, que eu vou simular como tivesse uma banda tocando. Sim. Tudo Eu, gravado, né? Só. tudo gravado. Eu pensei muito de chamar uma banda nossa, que a gente vai fazer a sétima banda agora, e tocar ao vivo. Mas tem vazamento, tem um monte de coisa aqui que eu não quero que o cara pense agora, Uhum. tá? E aí eu estou estruturando para a gente fazer isso. Eu já fiz umas mentorias de áudio de mix para PA desse formato, som virtual. Cara, foi super legal. Lógico, né? Os caras mais chatos, assim, eles vão falar, mas tem reverberação aqui porque a igreja está vazia. Isso é verdade, mas Uhum. não vai, na minha visão, cara, na prática, não vai mudar muita coisa, Sim. tá? Né? Acaba sendo alguns detalhes que você vai É ajustar na hora do culto ali, né? Mas o isso, grosso tem que exatamente. estar certo, né? Exatamente. Então a mix tem que funcionar, tem que ser legal, tem que ser tipo ter um equilíbrio tonal, né? Não é só agudo aqui, só os médios que rolam, né? E o bumbo e o baixo morto, né? Então tipo assim a gente já começa a ver a linha de pensamento da mixagem, os conceitos de mixagem da galera. Eu acho que a parte de áudio é a mais complexa e é a que mais me dá um pouco assim mais de dor de cabeça, né? Então você Então tem essa rotina aí de se encontrar com o pessoal a cada 15 dias para fazer. virtualmente, hoje está Sim. sendo virtualmente. A gente fez um treinamento de mix de monitor, a gente reestruturou toda a parte de mix de monitor aqui. Eu estou tendo um técnico de mix, tipo, de monitor mixando, desculpa, só inverti o nome. Uhum. É um técnico de monitor mixando o fone da galera, ou seja, a gente tem muita nuance de sinais. Então, tipo assim, a dinâmica ainda ela não é perfeita, como se fosse uma banda que toque todos os dias junto, tá? A gente tem algumas particularidades. A gente entende isso, que é uma limitação nossa hoje. Oramos e estudamos para que isso seja sempre a dinâmica da banda. Mas como não tem, às vezes, o que que acontece? A gente tem uma mix legal no fone, mas o guitarrista dá um solo na hora de solar, ele regaça o ganho, né? Vem o sinal, não é nem ganho, vem o sinal mais forte. Uhum. Isso, se a gente tem a mix, né? Todo mundo pré-fader, né? Sendo um pouco mais técnico, todo mundo está escutando ali o que ele ajustou ou o técnico ajustou. Se vier um som a mais, você vai ter que
a cada auxiliar lá, a cada auxiliar abaixando esse cara aí. Hoje a gente faz tudo pós-failure. Então eu tenho uma mesa somente para aqui, focada para a banda, né, para monitoração da banda, e tem um cara mixando. Então, se tiver algum sinal fraco ou forte, basicamente é para resolver essa dor. Tem outros conceitos, com certeza. Aí não sei se dá tempo de explicar, mas basicamente essa é a maior dor que a gente tinha. Tivesse um sinal um pouquinho mais forte, perdão, mais forte ou mais fraco, a gente consegue ajustar, então vai sempre mixando ali real time os fones de ouvido. Cara, a galera super gostou. Quando a gente tentou inventar, esses dias deu um problema aí, tentou reverter isso, não ficou legal. Ficou bem fora do que a galera costumou fazer, a ouvir, ter referência. Basicamente do som é isso, a gente tem a cada 15 dias aí essa reunião, às vezes falha, tá? Às vezes a galera, eu mesmo não consigo ter tempo, vou fazer uma outra coisa, mas a gente sempre tenta estar junto. A mixagem do fone de ouvido foi presencial, foi muito legal pra galera. Mas esse é um pouquinho apartado, né, do formato dos demais áreas que a gente tem aqui dentro do criativo, né? A iluminação já é mais padrão, a parte de produção, é, streaming aqui, né? Tem a parte do streaming onde coloca a live para o YouTube, né? Tem as câmeras, tem a parte de corte, né? Então a gente funciona aqui basicamente como uma TV nessa parte de streaming, né? Onde a gente tem um operador de corte, tem um diretor de imagem, né? De fotografia, aí tem operador de corte, dois operadores, porque a gente transmite para o YouTube e faz uma simultânea para os telões, né? A gente tem dois painéis de LEDs aqui do lado do palco, então são dois cortes, dois operadores de switch cortando um para o LED, um para o YouTube, e 6 câmeras hoje, assim, a gente temos 6 câmeras e o diretor de fotografia fazendo essa parte mais, né, onde encaixar as imagens, enfim. Um cara na live de áudio, né, fazendo a mixagem para live, e é basicamente essa parte da live. Temos o áudio, como eu falei, um cara de PA, um cara de monitor, um de live, né, fazendo broadcast. Cara, a gente tem um técnico que foca somente no auditório Kids aqui. Então, temos um Hum. cara dedicado do nosso time indo lá para o auditório, que é no mesmo prédio aqui, fazendo o som, monitor e PA, é um pouco mais simples, né, o equipamento, né? Mas lá Então, tem, um tem cara louvor só. também, tem banda, Tem tudo. louvor, cara, a banda Kids, Legal. muito legal, muito legal. Aí esse cara é focado, né? Esses caras, né? A gente fala um cara, mas parece que é só um cara Aham. todo domingo. Não, a gente tem dentro do nosso time, eu acho que são 20 pessoas do áudio. Então, são 3 caras no PA, são três caras na live. O monitor, que é o que mais tem hold, né? Que a gente tem os holds aqui. Eu acho que tem 5 fazendo a parte mix, né? Agora são 5 fazendo a mix de monitor e são 7 holds, assim. Lógico que tem as escalas, né? Sim. Então fica mais tranquilo. Aí produção, direção, né? Que é uma parte nova ali, nossa aqui, para direcionar o culto, que é mais a minha esposa, a Thaís, né? A digníssima, Uhum. que a gente é líder junto, ela que comanda toda essa parte, assim. Cara, Dessa, aqui a gente tem uma estrutura bem legal, bem é, legal. de- Falei, sim. desculpa. Não, dessas áreas técnicas aí tem alguém que é contratado ou são todos voluntários? Como que funciona? Cara, é engraçado, a gente tem 140, quase 150 voluntários, que eu acho, tipo assim, cara, nunca servi, em outros momentos da minha vida, nunca servi em tantas pessoas, tá ligado? Uhum. Sempre, geralmente, era eu, meu pai e mais um, né, Isso, no 100, áudio. 150 só nessa área, né, Só do criativo de nosso aqui. criativo. Isso, sem a parte da agência de marketing que a gente tem aqui. Qual, Só qual nossa que é aqui. o tamanho da igreja? Quantos membros tem aí? Se eu falar, eu posso errar, mas são 5.000 pessoas. Ah, é bastante. Bastante. A gente tem 4 cultos de domingo. Eu acho que membro, eu acho que eu vou chutar isso, não vou lembrar,
mas temos quatro cultos de domingo, 1.700 pessoas por culto, então dá mais que 5.000, mas pode ser visitante, enfim, vamos dizer Sim. que é mais de 5.000 pessoas aí fácil. E de quarta-feira também temos os cultos à noite, né? E sempre está lotado. Cara, ninguém consegue explicar o que Deus tem feito aqui dentro, né? Nem nós, e graças a Deus, né? Porque É, a gente é só humano aqui para explicar alguma coisa, a gente iria falhar. Então somos 150, né? 145, eu acho, pessoas aqui, e só um cara até agora é contratado na nossa parte aqui, é contratado, assim. São duas, na verdade, são duas. São contratados. E o resto é todo muito. Todos os câmeras, a direção de corte, são todos voluntários, cara, que abraçam a ideia, é, entende o chamado, né? Como eu estava falando, entende que não é só uma função ali de girar um botão, mas que a gente faz a diferença, né? Para nós internamente e para as pessoas que estão ali representando Deus ali, a gente pensa muito dessa forma. É o nosso DNA ali fazer as coisas com bastante excelência, que não é somente para mim ou para atender a necessidade do pastor ou né, de alguém, enfim, é para fazer a obra que nós somos agentes de transformação ali. Quando eu estiver fazendo som, quando eu estiver fazendo a direção técnica, o iluminador pensa da mesma forma, entende que não dá para todo mundo pegar o microfone e pregar, né? Não dá. Tipo, cada um tem sua função, a mesma que a galera tiver ali no estacionamento, né? Esse é um DNA nosso da igreja. Desde lá de trás, o pastor Davis queria uma igreja de voluntários, né? E a gente não imaginava que a gente ia chegar assim, ter tantas pessoas, são mais de 800 voluntários de base, né, que são a galera de acomodação, a galera de... acabou, acho que a bateria aqui. E são toda essa galera, assim, que faz acomodação, estacionamento, entrada, acolhimento... colocando a galera... sim. acomodação, É, acho que eu falei. é recepção ali, né, Recepção, do pô, pessoal. obrigado. É, Cara, é muito pode, legal. quer trocar Tá, aí? vou tentar colocar aqui o capinha. Isso, Aí. É, boa. e como assim, você como líder, né, junto com a sua esposa aí, dentro disso que você está falando, né, dessa mentalidade de não ser só mais um operador técnico, né, mas ser alguém que realmente está contribuindo ali, né, pro avanço da igreja, do reino de Deus. Como que você mantém essa visão, né, essa mentalidade, essa consciência dos voluntários com relação a isso? Porque, como a gente falou, né, você lidera uma parte que é muito técnica, com voluntários que durante a semana provavelmente estão fazendo outras coisas, trabalhando com outras coisas, mas chega ali no culto, né, no final de semana, tem que desempenhar aquela função técnica de forma excelente, né? E uma igreja desse tamanho, né, eu imagino que tenha um nível de exigência maior, né? Claro que todas têm, mas uma igreja desse porte geralmente tem um nível de exigência maior que precisa que as coisas sejam bem feitas com muita excelência, né? Então, como você, como líder, né, nesse desafio, tem tentado manter essa visão, né, de não ser só mais um operador técnico, mas ser alguém que realmente está fazendo parte de um todo ali, né, da igreja? Isso, boa. Cara, não é fácil, de verdade. Pô, não é fácil não, porque são muitas pessoas, cada um tem um pensamento. Eu acredito hoje que muitos vão entender dessa forma, alguns vão demorar ainda para ter esse entendimento, é um processo. Algumas pessoas que estão com a gente lá há 5, 4 anos atrás, é, já foi difícil um pouco de entender essa mentalidade, mas o que a gente tipo, tem baseado e orado sobre isso, né, é a gente ter mais encontros com eles e ser mais intencionais em trazer uma palavra sobre isso. Porque como a gente aqui formatou em times, a galera, ela
sempre vai ser aquele mesmo time para ter entrosamento. Então os câmeras são os mesmos, né, tem um time na quarta-feira, outro time né, cada 15 dias tem esse formato. Então cada 15 dias é o meu time. Então eles são muito próximos, né? Tentamos ser próximos. Mas eu no começo, cara, eu sofria assim, tipo, falava, Deus, eu não consigo entender porque esse cara não compreende dessa forma que eu compreendo. Mas, tipo, eu tive a bagagem que, cara, meu pai me ensinou, cara, é minha segunda casa. Eu não vou fazer algo que eu não faria dentro da minha casa de errado, ou sujar minha casa, ou se tiver um papel de bala, eu vou tirar, cara, é minha casa. Eu não faria isso na minha casa porque eu faria na minha igreja. E eu me culpava muito, tipo assim, no começo, culpava também o voluntário e falou assim, cara, por que esse cara não entende que, cara, a gente tem que fazer o melhor fone para a banda, porque a banda precisa escutar bem para ele cantar bem e levar a igreja à adoração. Porque o cara não entende. Eu acabei de explicar para ele e foi muito, tipo assim, falando muito com Deus e conversando com outros líderes de outras igrejas, assim, que eu entendi, cara, não é esse imediatismo que eu tô imaginando, tá ligado? Então, tipo, cada um tem seu processo, cada um tem seu aprendizado, um vão aprender andando com você, outros vão aprender simplesmente só você conversando com eles vão entender essa parada. E Deus tem falado muito com a gente, né, comigo, com a Thaís e com outros líderes, porque hoje, né, a gente cresceu de uma forma tão grande assim que a gente tinha uma ideia de ter pessoas nas áreas. Então, tipo assim, hoje a gente tem transmissão, né, live streaming, vídeo, as câmeras, a gente começou a estruturar, que aqui internamente a gente falava facilitadores lá no começo, a pessoas chaves, né, eu chamava no começo assim, de pessoas chaves que poderiam trazer a cultura que a gente tem para a galera. Eu entendi até conversando com a galera da Elevation, né, eu consegui entender que, cara, eu não consigo passar uma informação para muita gente. Eu preciso ramificar isso, que os caras falam uma parada assim, que eu só posso passar cultura assim de mixagem, né? Na época eu estava focado muito em passar o conceito que eu tenho na minha cabeça para a galera, e eles falaram assim, cara, você quer falar para 5 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas o conceito? Tu tá errado. Tipo assim, era bem isso, bem claro, assim, ó. Você não vai gostar, né? Até o Joey falou, o pastor Joey da Elevation Orlando falou isso bastante pra gente. Cara, você tá distorcendo a realidade. Você não vai conseguir passar informação para 7 pessoas numa sala. Porque a pessoa. E depois eu comecei a entender, cara, que faz todo sentido. Se você colocar 2 pessoas do seu lado, né? Tipo, 2 pessoas para você ensinar. A terceira, ele já está um pouco mais distante, fisicamente falando. Então, se eu tenho um cara à minha direita, uma esquerda, a terceira, ou ele está à direita ou à esquerda da pessoa do seu lado, ou ele vai estar atrás. Ele vai entender. Não é isso não é sobre isso. Ele pode até entender, mas ele não está tão próximo. Ele não está pegando os detalhes do seu jeito de você mixar. E foi entendendo essas lógicas assim que a gente começou a pensar, cara, Deus, acho que é o momento realmente da gente precisar de pessoas próximas que tenham entendimento. Cara, a gente orou muito. A galera de outros lugares falava assim, cara, você tem que ter facilitador, né, que a gente chamava. Você tem que ter facilitador para isso, para te ajudar. E eu falei, cara, mas hoje eu não tenho a galera orando. Eu falei assim, eu não tenho, Deus, eu não estou vendo, me mostra. E não mostrava e não acontecia. E aí, tipo, chegou um momento que aconteceu essa dinâmica que eles me ensinaram lá sobre a cultura, passar a cultura, que a gente chegou a um momento que a gente falou, cara, Deus,
o Senhor tem me mostrado essa pessoa que vai estar do nosso lado para conseguir passar essa, essa cultura de voluntariado com mais excelência, da galera entender isso. Aí Deus mostrava que era. E numa última reunião, cara, super rápida assim, tipo, eu falei, Deus, a gente precisa de uma pessoa dentro do nosso time que tem o caráter de Cristo, que é comprometida e que vai entender a dinâmica, porque, cara, a gente é muito, como você falou, a gente é muito técnico. E às vezes a gente extrapolar e fala assim, cara, eu preciso disso daqui agora. Se é um cara que não tem entendimento, ele acha que a gente está mandando na pessoa, né? E não é, cara. Sim. Tipo assim, a gente tem um time, né? A gente precisa de ter um time. A gente não pode ficar assim, peraí, o som do pessoal ali do vocal não tá legal, sabe? Vamos arrumar? Não tem isso aí. É tipo assim, vamos, gente, vamos, arrume, É na hora, não dá para faça. esperar, né? Não dá para esperar, porque isso vai prejudicar e influenciar totalmente a experiência da galera. E você tem que entender, né? Eu falava, você tem que entender que as pessoas ali representam Cristo, né? Então, a gente começou a orar e tudo tipo começou a entrar numa linha muito legal, cara. Deus falando muito com a gente, falando, cara, são essas pessoas. A partir de agora são essas pessoas. E a gente começou a criar liderança dentro dos times. Não está perfeito. Pô, não está perfeito. Está longe disso. Tá? A gente está construindo essa ideia e só que a gente começa a ter mais qualidade das informações. Tipo, a gente chegou no momento ali que a gente tinha 90 voluntários, mas cada um no seu canto. A pandemia prejudicou um pouco, foi bênção para a gente estruturar tecnicamente, sim, mas ela distanciou muitas coisas, então a gente não conseguia passar a informação com clareza, sabe? A gente começou a pensar nos facilitadores, algumas pessoas não era o momento, eu errei, né? Tipo assim, fui muito é, por amizade, né, no começo, aí foi quando eu tomei essa decisão cara, tudo vai ser baseado no que Deus quer não é nem meu time, é sobre o criativo, né? Então, a gente começou a estruturar e ficou muito mais fácil, ficou mais leve, porque hoje eu falo com 7 casais, né? E esses casais, tipo assim, disseminam a cultura. Então, se tem alguma coisa que a gente precisa estruturar, tipo, cara, a gente fez esses dias, a gente, só dessa liderança que a gente chama, a gente fez jejum. Então, muito mais fácil estruturar e eles vão disseminando essa informação. Hoje a gente está com, nem sei que dia que é hoje, dia 7, acho que é no sexto dia de jejum do time inteiro. Uhum. Então é muito mais fácil. A galera, tipo, eles têm a, a referência de uma pessoa do nosso time, com a nossa cultura dentro do próprio setor. Então, como a gente tem transmissão, desculpa, a live, a câmera, né, vídeo, a projeção, que é o LED, né, toda a parte de LED, iluminação, direção, produção, áudio, né, acho que são 7 agora áreas, né? A gente tem toda essa galera de referência. Então, Então, tanto cada área tem o seu o líder seu ali da líder, área. hoje a gente chama de líder, né? Porque eu, o Renato, Thaís, não vamos humanamente conseguir dar conta de todo mundo, né? Consigo focar no que eu tenho para focar, né? Então, eles conseguem, tipo assim, dar o auxílio técnico, né? Porque a gente capacita eles tecnicamente, né? A gente consegue ter auxílio espiritual, tipo, de cara, eu preciso de uma oração, mano, eu preciso de uma ajuda, eu não tô bem, né? E a gente tem sempre essa pegada aqui na igreja, homem com homem, mulher com mulher, para se aconselhar, lógico, né? Então eles têm uma referência da galera ali, tipo assim, cara, são pessoas que são de Deus, que estão com a gente, algumas bem no comecinho, né, da igreja, outras pessoas agora né, anos atrás. E, cara, são pessoas que a gente entende e que Deus direcionou. E isso facilitou ter qualidade no voluntário, né? Lógico, a gente, como te falei, tem esse desafio ainda muito grande para a gente fazer. Então,
cara, Deus falou comigo, com outros líderes do criativo sobre o jejum. Cara, ele estava muito latente. E, cara, foi uma coisa assim extraordinária que Deus tem feito assim internamente para nós assim. E a gente vai pensar sempre, cara, comece em mim, que eu possa tipo assim ter mais intimidade com Deus, que eu que eu entenda seus propósitos, que eu tenha mais ideias criativas para trazer para um novo cenário, para nova, né? A gente está agora entrando numa fase de transmissão em novos campos, nos campos, né? Então a gente surgiu ideias aqui, a gente fez um experimento, hoje é segunda, não vai ser segunda que vai lançar, mas É. nem sei, mas a gente conseguiu no domingo passado, tá? Fazer uma transmissão em real time, ah, daqui de Santo André para Mauá, assim com delays. Lá, por conta da internet, eu acho que deu 7, 6 segundos, tá? Eu quero ainda chegar mais cravado aqui para a gente conseguir transmitir a palavra daqui, só a palavra, tá? O louvor é tudo local, mas pontuais, tá? Não é sempre, né? Porque tem pastores lá também, então a gente consegue transmitir algo aqui, talvez para os Estados Unidos, para que a gente tenha a ver Orlando aí surgindo também, para outros lugares. Então aqui é um laboratório. Eu penso dessa forma, Rô. Aqui a gente tenta ser um laboratório de muitas coisas. Então, cara, tudo baseado no que Deus está falando, conversando com amigos, para a gente. é, e aí entra uma parte da direção técnica, Rô, que é a gente tem muito problema aqui no Brasil, né? Não é não somente na Além do Véu Santo André, mas, cara, a gente é uma igreja, mano. O dinheiro não é infinito. Eu É, penso dessa forma. eu acho que essa é uma das A maiores cria, dificuldades para a área técnica, é equipamento, porque tudo custa muito caro, né? muito. Valor baseado em dólar, mais impostos, mais tudo isso, né? Cara, A gente não pode ter tudo que a gente quer, né? não pode. E aí entra a questão da limitação financeira. E é um trabalho que eu fui buscar sobre outras igrejas, assim, né? Lógico, a gente não pode se basear no que tem na Elevation, na Bethel, em outras igrejas, que é muito mais fácil comprar as coisas, mas conversando muito aqui, cara, tem que ter uma eficiência tanto operacional, de como você usa o equipamento, como que a gente faz o uso desse equipamento com qualidade, porém, sempre pensando na eficiência financeira, né? Lá na pandemia, lá no começo que a gente conversou ali cara, eu preciso comprar uma câmera. A gente errou, eu errei. Falo por mim, tá? Eu errei porque eu escutei muita gente que, cara, não, essa câmera aqui vai te resolver para sua vida inteira. Quanto custa? R$ 7.000. Aí quando você vai colocar no seu parque, assim, né, no seu setup, você fala, cara, mas ela não faz isso que o cara me vendeu. Aí você começa, putz, Uhum. se eu tivesse lido o manual dela, já aconteceu. E, cara, a gente ajuda muito a igreja na época da pandemia, assim, né, depois de estruturar a igreja, eu fiz um grupo no WhatsApp. Cara, eu ajudei 24 igrejas, nós, né? Ajudamos 24 igrejas a começar a ter uma webcam, a ter um som vindo da mesa, dentro do computador, para que as igrejas continuassem, né? A gente tem muito esse perfil aqui, tá? Né? Tipo, de ajudar, né? A gente tem, né, nossos pilares, edificar, amar e servir, e a gente fala muito da comunidade, cara. A gente ajuda bastante, né? Eu queria ajudar muito mais, mano. Te juro, queria ajudar muito mais. Falta um pouco do tempo ali, mas o que a gente consegue ajudar, né, nesse sentido, cara, tipo, de explicar, fazer um vídeo explicando o tutorial, a gente quer ainda aprofundar mais isso dentro do nosso time. Em nome de Jesus a gente vai fazer, eu creio. Mas basicamente isso, eu já perdi a linha do raciocínio de novo, que eu tava falando. Não, é isso mesmo, é questão do- das dificuldades, né, que a gente tem, e aí, Ah, pode pode falar, você falar. quer? Não, 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 falei. É que eu Não, lembrei. o que eu ia perguntar também é justamente sobre isso, né, você como líder, é, liderando tantas pessoas aí, né?
o que você vê que são as boas práticas, talvez, ou as habilidades necessárias que você precisa ter, que as pessoas que estão aqui vendo e ouvindo a gente precisam buscar ter também para serem bons líderes, principalmente da área técnica, né? Então, tanto questões técnicas como questões espirituais, o que você considera que são habilidades e comportamentos e boas práticas da liderança técnica para ser uma boa liderança, né? Boa. Recente não. Acho que ano passado a gente fez um post no nosso Instagram do Criativo e a gente fala muito disso aí. São as características de um bom voluntário na luz, no áudio. Cara, para ser um bom líder, espero que um dia seja, né, nessa área, mas, cara, a gente tem que estar muito pautado no que Deus quer pra gente, que a Bíblia diz sobre o que é ser um bom líder, sobre um bom marido, um bom pai, um bom voluntariado. Eu acho que é o começo de tudo, né? Se a gente não ter essa base assim, de ser um bom cidadão, eu acho que de nada vai valer, né? Mas focado na parte técnica, eu acho que você não pode pensar que eu tinha muito esse pensamento, né? Tipo, cara, eu preciso saber tudo. Eu não preciso saber tudo, não. Eu preciso entender como algumas coisas precisam funcionar, tá? Eu estudo exatamente essa parte, na parte técnica. Eu preciso entender como que o fluxo de sinal funciona, né? E aí ter pessoas próximas que possa saber de exatamente aquilo. Porque alguém me falou esses dias assim, senão você se torna um pato, que é o pato, ele sabe um monte de coisa, mas não sabe quase nada. Ele não sabe nadar, ele não sabe É, voar, não sabe andar direito. Então, tipo assim, se você for raso em tudo, né? E aí entra na parte espiritual também. Se você for raso é, na prática de leitura, você não vai se amadurecer espiritualmente. Se você for raso na oração, você também não vai ter profundidade com Deus, intimidade com Deus. Então, eu foco muito, cara, tipo, a ter esses caras, a liderança, e me ajudar a ser um bom líder e direcionar eles da melhor forma para o que Deus quer que a gente faz, né? O que Ele quer que a gente faça o ID da melhor forma, né? Então hoje eu estudo mais, cara, algumas coisas em prol a ter uma visão técnica, mais de inovação, que eu possa, tipo assim, eu não gosto de fazer as mesmas coisas sempre. Então a galera chega assim e fala assim: Renato, você estruturou aqui o áudio, agora é só seguir. Eu falo: não, cara, eu vou atrás de coisas novas que vão trazer mais qualidade, se for equipamento, se for conceitos, né? A gente começou ali com PA mais, a mixagem do PA mais piazeiro, né? O som torando, e a gente já vai para uma linha mais gringa, que é mais som mais comprimido. E, cara, eu acredito na evolução das coisas, e agora a gente pode chegar numa mixagem de fone de ouvido. Eu penso nessa linha. O meu background de áudio me ajuda a trazer benefícios para essa área, tá? Mas, tipo assim, a transmissão, cara, a gente, depois de uma conversa que eu tive, né, nossa, tipo, da parte de vídeo, mas eu, como diretor, conversou com algumas pessoas, tipo o Miranda, né, do David Leonardo, que faz o diretor do David Leonardo, conversando com ele, eu falei, cara, eu preciso entender essa linha. Então eu não sei o que o Miranda sabe, entendeu? Mas eu quero atingir essa qualidade de live. E, cara, a gente tinha um setup aqui de vídeo onde eu era forçado a usar 60 FPS. Para quem manja de vídeo, ele tem uma fluidez legal, ele é bom para jogo, o cara vai te entregar uma imagem legal. Porém, para
para a realidade e a textura que a gente queria na live mais cinematográfico, 24 FPS ia ser maravilhoso. Ah, mas não é fluido e os caramba quatro que a galera vai falar. Mas para a gente era o que a gente queria porque a gente viu que a gente poderia entregar isso, né? Ele deu aquele gostinho de a sensação boa das câmeras, eles usaram a nossa câmera com outra Atem, né? Outra mesa, um outro suíte. E, cara, eu falei, eu quero chegar nisso. E aí eu fui buscar. Tipo assim, essa é a mentalidade que a gente tem que ter na liderança de um time de criação, de um time de criativo, ou mídia, ou qual o nome que a sua igreja tenha. Essa questão, cara, eu posso melhorar, eu posso ser melhor, eu posso. É a cultura Kaizen, né, da, da Toyota, né? Cara, eu posso ser melhor. Eu faço isso na minha vida, eu quero ser melhor na parte técnica, eu quero ser melhor na parte espiritual. Então eu trago isso daqui que a gente aprendeu lá fora para dentro da igreja. Eu quero ser melhor. Hoje eu tenho um som X, né? Recentemente eu usava o Logic, eu gosto muito do Logic, eu vivi a minha vida inteira no Logic, e aí o cara me falou assim, cara, por que você não usa o Pro Tools que vai ficar mais da hora? Se eu tivesse aquele tipo, nossa, mano, eu vivia o Logic o resto da minha vida. Eu quero o Logic, lógico, o Logic tem umas limitações lá dele, lá em algumas coisas que realmente faz sentido, que foi me apresentado, e eu falei, cara, vamos abraçar isso, cara, e se for super bem, e não tenha o pensamento que, cara, você vai acertar todas. Eu já tive esse pensamento. Cara, preciso acertar e não pode errar, porque tem dinheiro da igreja, tem o meu dinheiro, tem o tempo. Você não vai acertar todas as vezes, mano. Não vai. É mentira isso que os caras falam. Você vai errar. Mas corrija de uma forma mais rápida. Porque se eu vou lá e eu faço lá, comprei um Pro Tools de R$ 1.000, exemplo, tá? Nem sei quanto que tá. Mas não faço plano de perpétuo. Tipo lá que é 3.000 alguma coisa. Faço plano de um mês. Então, até essa parte da direção técnica misturado com a liderança, né, que eu misturo muito, cara, infelizmente, né, eu tenho que fazer dessa forma. Então, talvez o diretor técnico não sendo líder, o cara só vai pensar na eficiência do trabalho ali, Sim. pontualmente, cara, use essa ferramenta, acabou. Eu não consigo desmembrar nesse momento. Então, eu posso chegar lá e falar assim, cara, eu posso ir para essa ferramenta X, mas ela me custa anualmente US$ 1.000, exemplo. Cara, eu não vou arriscar agora. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o plano mensal de US$ 29. Funcionou? Vou pros US$ 1.000. Não funcionou? Eu só perdi US$ 29. Exemplo, tá? Tipo Sim. assim, Ser um bom mordomo também, né? Dos recursos boa, da igreja, né? boa, boa. Cara, tipo assim, senão a gente começa a rasgar dinheiro, né? Tipo, não é nem essa palavra, me perdoa. Uhum. Mas não é isso que eu quero dizer. Mas, tipo, a gente começa a confundir as coisas e, tipo assim, cara, eu acho que o cara gravou um vídeo, falou que. Tem muito, mano. Tem muita coisa que chega a galera pra mim e fala assim: cara, você viu aquele vídeo lá que o cara usou o microfone pra fazer na mesa? Aí eu falei, sei. Aquele vídeo que o cara usou um microfone como microfone na mesa. Tipo assim, é meio que contraditório na minha visão de Uhum. técnico, porque aquele microfone é um microfone, é simplesmente um microfone. E aí eu falei para eles assim: o problema não é que essa pessoa ligou o microfone na mesa de som, é que ela não entendeu que aquele microfone é um microfone. Ele tem uma função, que é ser microfone. O que ela fez foi só mudar o quê? Em vez de colocar ele no celular ou num P2zinho para câmera, ela pegou um P2 e colocou no XLR, só isso. E a galera falou assim, ué, mas como assim? Aquele microfone é um microfone? É um microfone, a função dele é o microfone. Isso aqui é um microfone, né? Eu só mudei ela mudou a saída. Ela, na verdade, o formato ali do cabo da saída para uma mesa de som. Fez uma Ok, cara. gambiarrazinha ali pra...
Ok, cara, isso é super legal. E aí é uma coisa que eu me cobro. Às vezes eu e uns amigos próximos cobram. Cara, se você tem esse conhecimento, por que tu não falou? Pois Uhum, você deixou uma pessoa X fazer um vídeo sobre isso? Cara, não, não, cara, não é isso, né? É super válido o que a pessoa falou, porque tem gente que não vai entender, nunca pensou fazer isso, né? E tem muita gente que chegou para mim já, tipo, de outros dos ministérios e falou assim, cara, eu vou fazer isso. Eu falei, lógico, faça, mas entenda que aquele microfone já é um microfone, né? Então, tipo assim, a minha visão hoje, e Deus, cara, eu era um cara super crítico sobre isso, de ser chato, de ser o cara que falou assim, mano, olha o que o cara tá falando, nossa, meu, besteira. Só que tem gente que não sabe daquilo. Só que aí entra uma cobrança minha, conversando com Deus, e falo, cara, às vezes não é criticar, é simplesmente dar direção. Tipo assim, eu era um cara que falava assim, mano, o baixista tá com hammer na guitarra. Ou, ou, no baixo, o baixista tá uhum. com hammer no baixo. Cara, eu falava, mano, olha só esse baixista, o cara não sabe nem como funciona a fonte lá dele, tá com um problema nos cabos. E aí, cara, veio falar comigo através de outras pessoas e falou assim, cara, legal. Tem um cara que, que sabe qual é o problema desse cara aí. Por que tu não vai lá ajudar o cara a resolver? E eu falei, nossa, mano, peraí. Meu Deus. Entendi, Deus. Não precisava ser tão duro assim, mas entendeu? Então, tipo assim, cara, hoje eu tenho uma visão que eu quero muito ajudar a galera, assim, eu tô começando, não sei se vai externalizar, mas eu tô começando a ajudar muito mais interno, né, nosso time, para se um dia, se Deus quiser, eu não sei, a gente fazer algo mais para fora, falando assim, ó, gente, faça dessa forma, que é uma coisa que a gente fez e funcionou, né, e super válido, talvez é o caminho para vocês fazerem na sua igreja, né? Tentar, tentar ensinar realmente o que eu aprendi. Talvez não é o cenário da galera, né? Tipo assim, a gente, como você falou, a gente cresceu, a gente tem um time maior, a exigência é muito grande. Isso eu não vou mentir, cara. Nossa, eu sou um cara totalmente chato. Tipo assim, cara, eu não. Tipo, a galera fala assim, ah, nossa, o PA tá ruim. Eu falei, mano, o que aconteceu, gente? Aí eu quero entender o que Sim. aconteceu, tá ligado? Tipo assim, se fosse uns anos atrás, talvez uns 4 5 anos atrás, eu já ia ser o cara, mano, o que vocês estão fazendo, né? Mas hoje, tipo assim, mano, ó, essa é a direção. Lógico, tem a limitação do cara, tem muita coisa, tem pessoas que, tipo assim, é voluntário, tipo, que ele tem um bom coração, uma boa vontade, mas ele não tem o feeling pra mixar, entendeu? E aí você, como líder da sua área, tipo assim, vai ter que identificar e, tipo assim, ter aquele momento e falar assim, cara, eu amo esse cara, mas esse cara não é pra mixar, né? É um O desafio, né? cara, É. é muito chato, mas é como um grande amigo fala pra mim, a gente às vezes tem que ter conversas difíceis também, mano, faz parte. Tipo, a gente não pode fugir, né? Tipo, eu, eu tinha uma mania, cara, de querer por amizade. Tipo assim, aí esse cara falou assim, mano, tu não pode fugir da conversa difícil em nenhum momento, ser amigo ou não, né? Porque é muito mais fácil, mano. Sendo sincero, quando, tipo assim, a gente, tipo, não tem muita intimidade, você chega e fala assim, cara, ó, não foi legal por isso, isso, isso. Quando eu comecei a dar mentoria nesses últimos anos, nesse último ano aí, né, de 2024, no meio dele, comecei a dar mais mentoria para fora, eu vi que é muito fácil. Você fala para uma pessoa que você acabou de conhecer, ó, cara, os seus low end, né, tipo assim, você não tem muito grave, não tem muito agudo, né, as pontas não soam, tem muito médio, muita massa, é muito fácil. E, cara, você tem que melhorar, tipo assim, como você melhora? Faz isso aí. Quando é um amigo, tu quer, tipo, falar um pouco mais manso, tu quer falar, tipo assim, não, cara, não é bem assim. Você quer ser mais maleável. Só É. que assim, meu perfil não permitia, tipo assim, eu chegar, ô mano, o que você tá fazendo? E aí, tipo assim, uma autodefesa minha que eu fazia muita brincadeira. E aí hoje, mais maduro, mais velho,
você percebe que a brincadeira, ela tinha um fundo de verdade. Tipo assim, pô, mano, que besteira que você foi fazer lá no som. Era uma brincadeira, mas no fundo era Uhum. uma auto, tipo, defesa para eu ah, tentar falar o que eu queria falar, Sim. mas sem doer Você tanto. tava mascarando ali a É, crítica, né? não pode fazer isso. Não pode. Por experiência própria, eu acho que não é uma boa prática, não. Tipo, assim, é mais fácil ser muito mais sincero. Lógico, tipo, agora aprendo, vejo de uma outra forma. Cara, quem me ajudou muito foi minha esposa nisso aí. Eu falei, mano, você não pode fazer isso, cara. Ah, você não pode fazer aquilo, você falou errado, né? Então, tipo assim, é a questão mesmo que eu vejo hoje pelo crescimento espiritual, pelo crescimento do time. A gente tem que ter uh, pessoas ao seu redor, e aí Deus vai te mostrar. Eu vejo dessa forma porque aconteceu comigo. Pessoas que realmente vão te ajudar, e nem é pessoas que talvez a gente, tipo, cara, vou orar para que Deus mande um técnico de som para sua igreja. Pode ser que pessoas que não estão nem no seu meio, tipo, pessoas fora que você vai trocar ideia, o famoso network, né? Eles vão vir para te ajudar, tipo assim, você pensar melhor. Cara, comigo foi 100% disso, né? Tipo, mandar mensagem pro cara, acho que você falou com o Humberto, né? O Dantas. Sim, sim. Cara, esse cara me ajudou a abrir a cabeça e, tipo assim, encontrei ele outras vezes no churrasco que a gente tem aqui em São Paulo, de vários técnicos de igreja. Cara, tipo, depois de muito tempo, eu nem sei se ele vai lembrar, mas eu falei, cara, tu me abriu mentalidade sobre live, porque eu te chamei no Instagram, tá ligado? A Zaya tava começando algumas coisas de live, assim, na pandemia, assim, e, cara, ele me abriu a mente, o Douglas História da, da IBAB, Sim. cara, são pessoas que, tipo assim, eu nunca ia imaginar, tipo assim, tipo, cara, o Douglas vai me responder, mas eu, cara, fui lá com a cara e coragem e falei assim, mano, ó, eu tô com um problema na Dante, isso aqui, você sei que você tem mala em hit aí também. Falei, eu faço isso aqui. O Jorge da bola de neve. Cara, a gente foi trocar ideia lá, depois encontramos em outros eventos, o próprio churrasco é lá na bola, né? Cara, eles foram, cara, super gente boa e acessíveis. Então, eu vejo dessa forma. Tem pessoas com muita experiência aqui, tipo você, né? A galera que conhece o backstage, que tem essa vivência, que pode te ajudar, cara. Tipo, não é só seguir um cara e ver o que ele fala. Às vezes, tipo assim, eu não consigo transmitir 80% do que eu tô vivendo aqui em Santo André no Instagram. Fiz um Reels esses dias sobre nossa transmissão simultânea aqui, Santo André e Mauá. Cara, mas não é só isso. Tipo assim, tem como eu configurei, qual plataforma eu usei. E às vezes o cara, tipo, né, o Ian me mandou mensagem lá, o Ian da ICM, lá do Bispo Júlio. Mandou, mano, faz um tutorial como que você fez. Então, tipo assim, eu consigo ajudar em outras formas, só de mandar lógico, não, disponibilizando tempo, né? Tipo, dedicando tempo para isso. Consigo, tipo, ajudar em outros momentos, porque o Reels, somente o Reels ali, eu consigo só falar o que eu quero falar. E às vezes, né, tipo assim, eu não vou passar uma dor que eu tô tendo, né, sobre X assunto, né? Não que a gente vai mentir, né? Não é isso que eu tô falando, mas, Uhum. tipo, talvez a dor que eu tô sentindo, tem outras pessoas que estão sentindo sobre Sim. outros assuntos, né? Sobre, sei lá, transmissão no YouTube. Como a gente fez para arrumar nossa transmissão no YouTube? Cara, tipo, eu pesquisei muito, mano. Tipo, cara, eu quero melhorar essa live aqui. Aí, graças a Deus, eu conheci um cara chamado André, do próprio YouTube, né? E ele falou assim, cara, tu tá mandando tudo errado. E ele falou assim, cara, tu tá mandando tudo errado. Eu falei, como assim? Mas eu entrei no tutorial, aqui como transmitir no YouTube, e o cara me falou para usar 5.000 bitrate, a transmissão é isso, o codec é isso. Ele falou, não, mano. Ele falou assim, o YouTube reduz a imagem do que você está mandando. Eu falei, como assim?
Mano, simples assim. Ele vai reduzir a qualidade que você tá mandando. Eu falei, mas por quê? Porque você tá mandando um negócio e eu não vou transmitir para milhões de pessoas. Eu não vou ficar usando meu servidor à toa. Ele falou assim. Aham. Eu falei, então, como que eu resolvo? Falei, o que que você pode. Aí, tipo, e é legal ter pessoas assim que ele começou a instigar a criatividade mesmo. Tá, mas se eu te mandar. Na época eu queria mandar 4K, né? Nem imaginava que ia travar a internet. Aí eu falei, se eu mandar mais, cara, manda aí 10 bps, vamos ver. Ah, ficou melhor, a qualidade ficou melhor. Pegou uma live lá de teste. Ah, legal, pô, bacana. Ah, tá, me manda 15 agora. Ó, 15 já tá bom, hein, mano? Já tá legal, tá aceitável. Aí ele falou assim: me manda mais em 4K. Acho que ele nem tá falando em 4K. Manda tantos. Mas minha câmera é 1080. Não, manda aí, mano. Eu dou um jeito. A gente dá um jeito aqui, o YouTube dá um jeito. Aí até hoje a gente faz o upscaling para 2K pra baixar o 1080 e ficar perfeito no celular da galera, na TV, enfim. E foi essas coisas que foram trazendo mais qualidade, trocando muita ideia, pesquisando muito a fundo o assunto. Então, tipo assim, se fosse dar uma dica que para ter uma excelência nas paradas, é que você não vai saber tudo, isso é fato. Mas procure saber sobre o que a fundo o que você quer estruturar para sua equipe. Se é sobre quer melhorar a sua transmissão, você que é o diretor técnico, assim, ou um cara que é técnico na sua equipe, tá? Porque talvez esse não é o termo que você usa, diretor técnico, tá? Mas se você é um cara que é bastante técnico e for tipo assim, eu quero melhorar a live da sua igreja, cara, procure saber o que é a ferramenta que você está usando. Hoje eu estou usando o OBS, tá? Por conta de limitação de. Não é nem limitação, a gente é o formato que a gente tem, tá? Mas se você usa o Mix, o VMix, tá? Procure saber qual que é o melhor jeito que ele vai transmitir a sua live. Estude a fundo a ferramenta que você quer utilizar, né? A gente tem uma mania de você só saber o básico da ferramenta. Tipo, eu sei streamar. Tá, mas não é só isso. Tem um botão chamado configuração. Clica nele. Mas vai lá fundo, vai ver o manual, vai ver como que ele faz. Eu pego um cara que já destrinhou todas essas configurações e ele fala assim, ó, bitrate serve para quê? Resolução, o que é resolução? Tipo assim, o tamanho da tela, Ter entendeu? curiosidade, né? Tenha curiosidade, mas boa, fala, matou a pau. Tenha curiosidade de você. E, cara, tipo assim, no lógico, você não vai testar na sua live. Mas teste antes, vai lá na Uhum. igreja lá, brinque um pouco, né, na transmissão, abra uma live não listada, uma live privada, vai brincar, tipo assim. Você que é técnico, tá? Você é um cara técnico, não? Tipo assim, se você tem um conhecimento sobre computador, sobre o básico de tudo, vai estudar, vai procurar saber ah, como que funciona aquele fluxo do sinal. Muita gente, cara, me manda mensagem tipo, cara, eu liguei um HDMI e não funcionou. Eu falei, cara, HDMI, será que ele é muito grande e por isso que ele não pega, não tem a força necessária para mandar o sinal daquela câmera, né? Ou ele é 1.4 enfim. Na verdade, o cara simplesmente não leu ali, que é um cabo ótico, tem o source e o display, só isso. Tem, tipo assim, no próprio embalagem tá escrito lá, Sim, tipo assim, ó, display é a TV, a tela onde você vai colocar, e o source é o- a câmera ou a o fonte, né? computador, a O que fonte, vai mandar o exato. sinal. Exatamente. Então, é basicamente isso. Então, cara, aproveite muito o que você tem na sua igreja com melhor jeito. Se eu fosse, tipo assim, hoje, numa consultoria, numa igreja, quer dizer, eu faço muito isso. Cara, eu quero que o Renato vá lá na minha igreja lá, beleza. O que que você tem? Ah, você tem um PA da marca X. Ah, mas o cara chegou aqui e falou que eu preciso trocar todo o seu som. Meu som. Cara, legal, talvez faça sentido. Mas o cara já tem um PA legal. Só precisa estar alinhado. Passar o smart lá, alinhar o som. O cara tem uma live, mas tipo assim, tem uma transmissão bem, bem simples.
Aí o cara, tipo assim, às vezes tem uma câmera, só que a câmera dele tá. Cara, eu vi muito isso. Muito. Sem brincadeira. A transmissão era legal, mano. Funcionava bem, mas a qualidade não ficava aqueles detalhezinhos, né? Ah, ele simplesmente não viu que a saída da câmera dele da Sony tava no HDMI, tava escrito 480p. E era uma câmera Full HD, mano. Hum, Tá ligado? Tipo assim, mano, entrava lá tudo via. Tinha uma. Não é o gato. Uma outra lá, não vou lembrar assim. Eu lembro mais da El Gato, mas tinha uma outra, Ezecap, alguma coisa assim. Uma placa de captura, mais para jogo, eu acho. Tá? Eu não sou muito conhecedor dessa parte, conheço só de Atem. Para mim, eu foquei muito na Atem, só uhum. conheço Atem. Então, ele me mostrou lá e eu falei, cara, olha só, vou trocar isso aqui para 1080. Ele falou, caraca, mano, tu trocou a câmera, certeza. Eu olhava para a câmera lá, era a mesma câmera dele, né? E eu falei, mano, não é, cara, é só saber você. O seu equipamento, às vezes, já é muito bom. Já É, é muito. E você tá lá sofrendo porque, né, muito, tipo assim, live, a gente ajudou muito a galera a fazer som mix para live. Aí o cara chegava, não, o cara vendeu aqui um, um software chamado. Não vou lembrar. Acho que era no Endo ou Cubase, eu não lembro. E, cara, ele me trouxe um template maravilhoso aqui, né? Aí eu falei, tá, legal. Só que assim, o template é muito legal, gente. Compre o que você quiser estudar, como os caras fazem. Tem o template do Hendrick, da Bethel. Cara, é super legal mesmo, funciona. Só que você tem que entender uma parada, que não é só isso. É igualzinho template de pedaleira da Cortex ou da Erix da Line 6. Cara, ele foi projetado para aquele contrabaixo, para aquela guitarra, com a mão daquele guitarrista. Então, tipo assim, use aquilo lá como base. É a mesma coisa no template de live, mano. Vai funcionar. Super vai funcionar. Só que não. Se você é, não entender que, tipo assim, você tem que usar aquilo como base. Um template de live, ou um template para OBS, vai te dar um norte. Tipo assim, cara, eu já não preciso começar do first lá, do inicial, né? Vai começar já de algo mais avançado. Mas use aquilo para você trazer o que é a realidade para sua igreja, entendeu? Então, tipo assim, é difícil, porque você vai conversar com a galera fala assim, não, eu quero que funcione o som da Bethel. Comprei o template da Bethel. Mas a é. sua igreja não, a sua banda não toca a Bethel. Não é a Bethel, né? Os músicos não são aqueles. Cara, o cara tá com uma Zoom ali, mano. A G2 lá, 505.2 lá. Quem tá isso Aham, manja. E, cara, não tem. O cara não tem os pedais do guitarrista da Bethel, né? Então, tipo assim, não vai só a Bethel, porque tem os mesmos plugins. Porque o plugin, na realidade, ele faz somente né? Traz a coloração, traz do que você tá mandando cru para ele. uhum, Se você tá mandando ali uma abelha sem grave, sem médio, ele não vai trazer os médios que a Bethel, que o é, guitarrista da Bethel tá trazendo. Então, não tem lógica. E é difícil, mano. Cara, você vai é, trocar ideia com a galera, você com certeza já passou uhum, muito assim. Então, eu acho que é o desafio maior de você ter um time de criativo, um time de mídia, de um CRTV, né? Trazer. E foi uma coisa que talvez eu fiz muito certo com a galera do áudio, que eu falei assim: ó, a partir de hoje, gente, vai zerar tudo que você viveu na sua igreja antiga. Porque, mano, são galera que veio de. Tipo, eu tenho líderes que eram líderes de áudio em outras igrejas, mano. E desculpa falar, são os caras que mais me deram dor de cabeça. Desculpa, não é maldade, mas é a realidade. Por quê? São pessoas que trazem uma bagagem que não é a nossa realidade. E tudo bem, você pode ter vivido numa igreja maior do que a nossa,
ou igrejas menores. Isso é legal, traga bagagem da experiência sobre áudio. Então traga bagagem de experiências como, tipo assim, eu mixo desse jeito, acabou. Entendeu? Porque a gente não vai tocar o que a sua igreja tocava, a sua antiga igreja tocava. Aí eu não vou mixar do jeito que você vai mixar. Somos seres diferentes. Então, esse é o grande desafio. Tipo, a câmera é a mesma coisa. Galera, a gente, cara, teve um cara da Record, né? Não é nada pessoal, assim, tipo assim, coisas. Mas o cara chegava pra mim e falou assim: eu acho desnecessário o jeito que vocês cortam. Eu falei, oxe, como assim? É, porque se eu fosse num noticiário, eu não gravaria desse jeito. Aí eu falei, mas não é um noticiário, é um culto, eu tenho que contar uma história. Tem que contar, tipo assim, não, porque o certo é você só ficar no cantor e trocar para um instrumento num corte seco, desse jeito, porque é como se fosse num programa de auditório tipo Altas Horas, eles vão fazer isso. Tá, mas Altas Horas não tem ninguém com mão levantada, chorando, e. Não, então. Não, peraí. Mas é o formato que eles fazem, mas legal, super bom, mano, né? Super legal. É, programas de auditório super funciona, mas aqui não é isso, né? Então, tipo assim, eu acho que os desafios, assim, parte técnica, é você entender que eles vão falar, mano. Uma parada que eu aprendi recentemente, eles vão falar, velho. Os músicos vão falar. Eles vão reclamar que não tá o PA não tava do jeito que eles queriam escutar. Porque a minha guitarra, lógico, tem coisas que são coerentes, tipo assim. O cara mixou mal. Uhum. Acontece. 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 E eu estou estruturando para que isso não aconteça, né? Mas tem muito daquele achismo. Ah, hoje o back vocal não veio legal. Aí vou usar aquele meme lá do, do He-Man, né? Que não sei se você viu. Que lá, se você é um vocalista e canta desafinado, É. saiba que o técnico de som abaixa seu. Cara, eu faço, velho. Vou mentir? Não vou mentir, cara. Ah, violão. Hoje o violão não saiu. Lógico. Vamos lá. Tem o achismo do cara também. Ah, eu não gostei do timbre do violão quando eu levantei sem nenhum instrumento. Mas, cara, o violão é worship, da vibe que a gente toca, ele tem que pintar as altas, ele tem que ter um médiozinho ali. Ele não pode ser um violão de folk, voz e violão. Não é. O timbre não é o mesmo. Ah, mas eu gosto de violão assim. Aí eu tento, tipo assim, cara, não é o que você quer. Pô, de verdade, eu não mixo do que eu queria mixar hoje. Aqui falando, tipo, de igreja. Eu não mixo, mano. Eu gosto de rock and roll, velho. Tipo assim, se eu fosse imprimir o que eu gostaria de ouvir no fone, eu não. Cara, todo mundo ia escutar só guitarra, bumbo, dum, dum, tá ligado? Não faz sentido. Então temos que ter, mesmo não sendo profissionais, e é uma parada que eu aprendi muito lá fora, assim, com os gringos, assim. Graças a Deus, hoje eu tenho um contato com os caras lá. Não é mérito meu, não, gente. Pelo amor de Deus. É Deus. Porque eu nunca ia imaginar que eu ia mandar mensagem pro cara lá da Elevation. O cara ia falar assim: bora, né? Tipo assim, bora, vamos se reunir, vamos trocar ideia. Eu quero aprender com vocês. Aí eu falei um dia pro chefe lá: tu nunca aprendeu nada comigo, mas tá valendo, né? Tipo assim, lógico, foi contatos de pessoas que vieram pro Brasil, aqui o Pastor Joey, né, da Elevation Orlando, enfim. É uma história mais longa, assim. Mas, cara, graças a Deus o cara me responde. Tipo assim, cara, eu já sofri muita coisa que o cara me ajudou muito. Como o Thiago Martinez, como eu falei, o Michael na parte de áudio, o Lincoln, que é irmão dele também. Todos esses caras, o Pedro Peixoto, que é o mixer, cara, sensacional, cara. Sim. Se alguém quiser seguir esses caras, cara, são pessoas que Deus colocou na minha vida, tá ligado? Tipo assim, lógico, tem toda a estrutura que meu pai me deu de base, que eu aprendi com muita gente, mas esses caras, cara, eu tenho que agradecer a Deus também por esses caras que, cara, me ajudaram pra caramba, velho. Enchi o saco dos caras, mano. Enchi, mano, né?
Então, tipo, cara, eu falo demais, viu? Não, Você não, muito cortar. bom. Pra gente finalizar, e já ia finalizar aqui, É, queria 1h30 já começou. queria que você deixasse aí sua rede social, né, se alguém quiser conversar com você mais, trocar essa ideia, né, chamar para uma mentoria, uma consultoria aí, para você deixar Claro. seus contatos aí. Bora! Bom, acho que o Instagram é o Renato Bortoni, @Renato Bortoni. É o que mais eu tenho ali postado coisas assim. Tem coisas mais do criativo, estrutura nossa aqui, então é o Creative, arroba creative.além do véu, tá? Que é nossa parte aqui. Da minha esposa, mais focada em iluminação e direção criativa, né? Direção do culto. A gente não explorou muito, mas se alguém quiser conhecer, segue ela, acho que é underline Thaís Farias. Basicamente é isso. Eu acho que, cara, foi uma conversa muito, muito legal, assim, né? E se eu puder só finalizar com um testemunho aqui de hoje, que eu Sim. comecei no, no- lá no, lá no começo, né? Comecei lá no começo, é embaçado. Cara, hoje foi um dia, tipo, muito corrido, né? Eu me atrasei para estar conversando aqui com o Rô, mas foi algo assim que, cara, muito gratificante, assim, conversar com um membro que eu não imaginava que era membro da nossa igreja, não mesmo, né? E, cara, eu perdi o time do Uber ali para cortar o cabelo, né? Bem cedo, assim, bem no começo do dia, assim. E, cara, eu fiquei bem incomodado com isso, assim. Falei, pô, mano, o Uber deu uma volta, pegou um trânsito absurdo, assim, e eu não consegui cortar o cabelo com esse cara. E, aí, tipo assim, ele falou, cara, o Gabriel, né? Ele falou, cara, corta com esse cara aqui, cara. Ele também é da igreja. Corta com ele. Eu falei, tá bom, não é você, mas não votou aqui, vou fazer o quê? E, cara, esse cara, ele falou pra mim assim, comecei a trocar ideia, ele falou assim, cara, sabe o que mais me impactou na igreja? Foi desde o começo, né, quando a galera tava lá dando bom dia, né, com uma plaquinha, dando, acho que tinha balinha no dia, né, e acho que era batismo de alguém, não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou assim, cara, basicamente, o que mais me impactou foi que eu tenho, né, se você pegar uma foto dele, eu tenho uma cara de mais bruto, né? Ele só não tava de Juliette, mas bem, tipo, jeitão dele, meio Drake, que ele falou assim, né? Meio pá, né? E, cara, ele falou assim, ninguém me olhou de baixo para cima. E falou assim, cara, maluco vai entrar, bigodinho fininho, marrento, ele falando assim, né? Tal, pá, e com gíria, falando um monte de coisa. Não, eu fui super bem recebido. Cara, a galera me abraçou, né? E começou a trocar ideia, né, na igreja. Ele tem, né, o Gabriel, né? Então, cara, a história é muito, muito comprida, assim, mas o que mais me marcou, cara, foi isso. Tipo assim, cara, o que Deus transformou a vida desse cara, né? Através de tipo, eu vi muito eu entendi muito dessa forma. Falou muito comigo nessa manhã nesse sentido, cara. Você viu que o detalhe mais simples que foi a recepção ali do cara, ele falou, tipo assim, mudou a vida dele. Ele se batizou lá, a noiva dele se batizou na nossa igreja. Ele tem transformação de vida assim por um completo. Tipo assim, o cara saiu de uma vida totalmente X para uma vida, cara, de encontro verdadeiro com Cristo, porque ele se sentiu acolhido. E eu acho que é essa a grande sacada, tipo assim, de tudo, né? É você entender que se você é o voluntário da igreja, para você fazer a obra, para você fazer algo, né? Tipo, eu entendo que o meu servir aqui não é somente na parte técnica, ou no som, ou em alguma outra área que eu estiver fazendo,
né? Não é somente acomodar as pessoas ou só simplesmente limpar um banheiro, né? Porque essas áreas não tem diferença. Se eu limpo o chão da igreja, ou eu estou ali no microfone, no palco, eu não tenho diferença. Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou entregando algo que Ele me deu. Então é simplesmente eu fazendo algo para que Deus fez nas nossas vidas. Cara, se for contar muita coisa que Deus fez na minha vida, a gente ia ficar horas aqui. Mas é, é o simples entregar ali. Então, entregue da melhor forma que o que Deus te deu nas suas mãos, faça com excelência, que excelência é exatamente isso. Fazer o melhor com o que você já tem. Tipo, se você tá ali no estacionamento, cara, sirva com o melhor que você tem, com o seu sorrisão na boca. Eu não ia ser bom cara no estacionamento, entendeu? Então, saiba, tipo, entender qual que é o seu lugar ali nessa grande engrenagem, né? Não é somente o pastor que faz a obra de Deus ali, não é somente o louvor que louve a Deus. Louve, né? Muito legal a gente chegar um dia, a galera falou assim, cara, eu chorei porque um cameraman estava chorando na presença de Deus. Eu chorei, tem um cara que é o Lucas, o grande pintor aqui, né, que eu conheci, e ele tá na igreja, ele falou assim, cara, eu sinto a presença de Deus em cada feixe de luz na iluminação, porque ele é artista, ele entende que aquilo lá não é cenário, mas é alguém servindo, entregando algo maior, que Deus já deu, ele tá só fazendo, doando, servindo, né? E aí entra uma parada que eu sempre falei e sempre pensei. Eu não estou servindo ao meu pastor, né? Amo a vida do meu pastor, mas não estou servindo para ele. Estou servindo para as pessoas que Deus representa ali. Então eu quero fazer o melhor de som para essa galera. Eu quero fazer o melhor acomodação para eles. Eu quero que eles se sintam abraçados e que a igreja é só simplesmente um local bom, confortável, mas para que eles possam ouvir a palavra de Deus, né? A gente tem uma parada, desculpa estender, mas é uma parada que Deus tem falado muito comigo, né? Nós do áudio, né, tocando a parte do áudio, a gente tem um poder muito grande de fazer as pessoas adorarem a Deus ou fazer que as pessoas não adorem a Deus. É dolorido, mas eu simplesmente, se eu entrego alguma coisa no som que é ardido, perdão, que incomoda, as pessoas vão dar foco naquilo. E aí tira o ego. Tirando o nosso ego, assim, eu quero fazer o melhor porque eu quero postar um vídeo sensacional no meu Instagram. Não é, cara. É legal também, mas não é. É entregar o melhor para as pessoas não saberem, tá? E você tava lá. É que ninguém perceba que o Renato mixou o PA da igreja. Exato, tem que ser invisível, né? Ninguém pode. Você tem que ser invisível. Porque quando dá problema, aí todo mundo olha. Exato, é como o vento. Tipo assim, eu penso muito nessa parada. Tipo assim, Deus falava, ou o João Batista falava ali, olha como que Deus é maravilhoso, assim, Jesus era um cara, lógico, que a sua grandeza ele era muito inteligente, mas por que ele falava do barquinho para a margem? Porque é da onde o vento está surgindo, ele está empurrando o que ele está falando para aquele local, né, para a beira da galera na beira do mar. Na Então, praia, tipo né? assim, da praia, boa, da praia. E, cara, olha que louco, velho. Então, tipo assim, eu sou como o vento. Tipo assim, o Renato mixando, eu tenho que ser como o vento, porque se o pastor Davis está falando algo assim de Deus, realmente eu tenho que fazer o meu melhor, ser como o vento, que é invisível. E aí, tipo assim, pô, mas eu quero mixar e quero que, mano, a galera fale de mim depois, que fala, nossa, cara, que mixagem legal. Se ele não falar nada, se a galera não falar nada, tudo bem. Se ficou maravilhoso, amém. Receba o elogio, também elogio é legal. Mas se eles não fizerem não falar nada, tudo bem, cara. De verdade, você foi como o vento, é invisível. Mas você levou a palavra de Deus lá.
Isso que é o mais da hora do servir. É ser invisível e funcionar super bem. É E isso aí. Deus é maravilhoso. Basicamente é tudo isso, Rô. Obrigado aí Muito bom. pela oportunidade de falar um pouquinho. Eu que agradeço aí pelo seu tempo, por compartilhar aí da sua experiência. Foi muito bom. Acho que tem uma história inspiradora, né? Muitas coisas que você falou, acho que serve para muita gente que serve aí na área técnica, para quem lidera também. Então, obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigado a vocês, viu? Desculpa falar Imagina, bastante. Eu gosto disso. é assim que é bom. Até mais e você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado também. Compartilha esse episódio com a galera aí do backstage da sua igreja, todo mundo que serve na área técnica, tem muitos ensinamentos aqui muito preciosos. E se inscreve nesse canal, continua compartilhando aí, porque ainda vai vir muita coisa boa por aí. Até a próxima, tchau, tchau.